Depois eu tive uma outra visão que as pessoas corriam muito para baixo e para cima como tochas. Eu via uma grande imensidão de gente correndo como tochas na cabeça de um grande avivamento. Um avivamento muito grande, muito grande, muito grande, e as pessoas incendiadas, incendiadas. Vi o Senhor mostrando para mim também. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu nem conhecia os outros livros, né, que depois eu vou falar também, que foi uma junção para mim. E essa parte da Catarina Kuhlman, que foi uma parte de história lá no comecinho, do pastor de Benerim, né, que ele veio contando do ministério. Só que a Catarina Kuhlman, eu tive essa visitação também, né, eu fui para essa dimensão, não sabia quem estava lá, e de repente ela aparece sozinha, como se fosse uma igreja enorme, um lugar, e ela vinha com aquele manto muito bonita, não estava com aparência de senhora, estava mais jovem, sabe, uma veste reluzente, e ela veio e ela passou esse manto em cima. Ela passou esse manto em cima, sorriu para mim e foi embora. Então comecei a ter as experiências, né? 2022, 2023, né? 2023 foi um fato muito importante, que nesses arrebatamentos que eu tive, eu fui parar, que eu não sabia onde até então. Eu já estava lá no Ministério Zion, participando da ministração, na sala profética, área profética, me esticando também. O Senhor já tinha falado do ofício, do chamado, mas para mim tinha novidades, porque tinha algumas coisas que estavam acontecendo que eu não entendia muito, estava aprendendo, né? E nesse período, essa visitação que eu tive lá em Israel, foi arrebatada para lá, e eu vi um grande tornado vindo na direção. E esse tornado era vermelho, que representa guerra, sangue, porque ele era com muita fúria, ele vinha engolir as pessoas. E sabe aquele deserto que mostrou? O primeiro deserto que mostrou aquelas pessoas correndo, era aquele deserto que eu estava. Só que não tinha pessoas nessa visão, que foi 11 dias antes. Eu vi as pessoas correndo, aquele grande tornado gigante, mas enorme. Eu era muito pequenininho, o tornado enorme, e ele vinha engolindo as pessoas. E eu estava dentro de uma sala. Quando eu olhei para trás, eu vi o meu pastor, vi as pessoas do ministério, e eu via 2 portas brancas. E esse tornado vinha querendo engolir as pessoas aqui, mas a hora que ele tentava se aproximar, eu falava para fechar as portas. Ou seja, olha a identificação profética. O tornado vermelho, sangue, fúria, guerra, que ele representa. As portas brancas, multiplicação. O oposto disso, divisão. Branco, religiosidade, branco é santidade, o oposto, religiosidade. Então eu sabia que era algo de guerra, vindo, sangue, e também era algo religioso. Então eu sabia que estava vindo. Eu documentei isso, e 11 dias depois, eu não sabia que meu pastor exatamente estaria lá, porque eu tinha tido a visão, mas eu não sabia assim, ele vai estar lá, imagina que ele vai estar lá, né? De repente, meu pastor estava lá. Quando estourou a guerra, eu sabia, eu tinha que mandar mensagem, falei assim, como assim que ele está lá? Porque não chegou para ele a mensagem, né? Eu tinha tido a visão, não chegaram até para ele a mensagem. E não, Carol, fica tranquila que os pastores todos da equipe que você viu, eles já estão dentro do avião, entraram 1 hora antes. Então foi algo assim, um testemunho, sabe? Sim. E o Senhor começou a mostrar muitas coisas. Quando foi no final de 2023, eu não tinha pego nenhum avião ainda. E apareceu a oportunidade, porque o Senhor mostrou para mim projetando uma árvore dentro do meu quarto. E Ele mostrou que a árvore era eu, que estava crescendo. Pequenininha, crescia, ficava mais enorme, e eu falava na frente dela, frutos, né? E nesse tempo, o Senhor mostrou para mim aviões. Levou para mim essa árvore, eu bati o pé na frente dela, Ele me levou para cima, me pegou com a mão e me lançou para cima como se fosse um satélite. E tinha várias luas e vários desenhos de aviões. E Ele me lançou para dentro de um avião. Não passado, assim, questões de semanas, apareceu a oportunidade da Bethel, que ele era a escola de profetas. Eu falei, opa, eu vou lá agora, o pessoal, né? E aí foi a primeira oportunidade que eu fui pegar avião. O Senhor me preparou tudo para mim, foi para lá, conversei com eles, tive a oportunidade de estar com eles frente a frente, conversar, trazer para eles. Eles falaram para mim, olha, Carol, você está em período de treinamento, o Senhor está te treinando, documenta, né, que muito mais o Senhor vai fazer. Mas ainda não tinha muita resposta, eu não tive resposta sobre o dimensional, né? E nessa busca, nessa procura, o Senhor foi tratando e lapidando, né?
quando foi em 2024, eu estava nessa área da administração global, que são vários países, nessa conferência que nós vamos do Ministério, né, da Zion, e lá eu vi o primeiro portal. Né? E o primeiro portal que eu vi era bem grandão, e eu lembro que de dentro para fora saía pó de ouro. Né? E estava escrito em cima Dalet, tinha como se fosse uma letra Dalet. Sim. E eu não sabia. Tudo bem, eu vi um portal, eu vi uma letra, né? Mas assim, o que será, né, que significa assim? E eu lembro que eu comentei com uma senhora que ela tinha lido, né? Ela falou assim para mim, Carol, você já leu o portal assim, né? Sobre as letras hebraicas? Eu falei, não. Ela falou assim, faz sentido, porque vai dar uma olhada. Quando eu fui ver no alfabeto hebraico, o Dalet, ele significa o número 4. Sim. Né? É a quarta letra e fala sobre abertura de portas, tanto para revelação, céus e terra. Então fala muito sobre conexões de igrejas, prodígios, milagres, o tempo que a igreja vai viver. O Dalet é um tempo de conexão, um tempo de alinhamento céus e terra, sabe? Fala sobre territórios, fala sobre junções, fala sobre o fluir mesmo do poder, milagres e maravilhas, de uma forma dimensional. E eu falei, uau, realmente eu vi isso acontecendo de forma para igreja, não era só ministério, mas era igreja geral, como um todo que o Senhor está fazendo. E foi aonde, nesse tempo, eu tive em contato com a apóstola, que eu fui para o Ságida, e lá eu pude conhecer, porque ela era uma pessoa que fazia sentido para mim, porque ela também tinha encontros, estava tendo visitações, visões de portais, e ela trouxe muita clareza para mim, porque eu estava vivendo aquilo, ninguém me falou. Porque eu sou uma pessoa que busca de Deus, comunhão, santidade, busca o propósito de Deus, ouvir a voz de Deus. Então eu tinha esse momento de solitude com Ele. Eu só queria a presença dEle. Como assim eu estou vendo esse lugar? Não era para qualquer um que podia falar. Né? Então eu estava tendo, sim, visitações, visões. Essa questão de ministro, por exemplo, né? Eu tive uma experiência nesse período que quando eu fui para ajudar meu pai no momento que ele está agora, né? Que meu pai passou por algumas coisas de saúde, né? Então, nesse momento, eu estou ajudando ele lá, onde ele está morando. Uhum. E esse ministro apareceu novamente depois do que aconteceu comigo, que foi engraçado porque ele não me apareceu só uma vez. E esse período, eu tinha ido para essa região desse bairro, só que eu estava um pouco balançada com as coisas que estavam acontecendo. E foi um momento de fragilidade. E nesse momento de fragilidade, eu tive visitações, que eu posso dizer, né, bruxos mesmo vieram nas minhas costas, sim. Me golpearam nas costas. E eu estava muito fragilizada, né? Porque meu pai estava assim, as coisas ali, então tentando ajustar, estava morando em São Paulo, como que eu vou fazer? E eu lembro que eu tive essa visão, né? Eles vieram no espiritual, até então eu não sabia sobre as capas, uhum. Né, um manto de visibilidade, uhum. E ali eu tinha recebido um golpe, e esse golpe foi para me confrontar tanto no mundo espiritual que eu acordei com dor. Eu fui atrás de apóstolo para ver o que eu estava acontecendo. Não, Carol, você estava desprotegida, porque você foi para tal dimensão e você foi rastreada. Eu falei, mas como assim? Porque não sei o que, não estava muito assim, porque para mim era novo. Né? Por mais que eu já estava com uma autoridade no mundo espiritual, como assim agora? Porque eu já estava fluindo, indo para países, mas nunca aconteceu isso. Agora abriu o portal, eu vi portais, né, dimensionais, coisas do Senhor, anjos, comecei a ter, né, essas visitações, e depois eu tive quando eu estava fragilizada, que eu comecei a absorver a frequência como que eu posso dizer? Nós somos suscetíveis, né? Estamos aqui na Terra, passamos sensíveis, por situações, estamos sensíveis. Então eu comecei, como se diz, a adequar um pouco a linguagem. Mas é isso mesmo, eu estou passando. E comecei a ficar murmurando. Sim. E aí eu entrei na frequência, que eu não sabia assim, que poderia acontecer isso comigo. E de repente foi um fato que eu falo, uau, realmente aconteceu. E foi um aprendizado. Porque a gente tem que manter a frequência. Entendi. Da adoração, a frequência, Sim. né, de realmente das declarações. Isso faz muito sentido. E ali naquele momento, tive esse golpe, inflamou minha coluna. Meu Deus. Fiquei com a coluna inflamada durante um mês. Para um pouquinho, Carol.
Presta atenção aí, tá? Fiquei com a coluna inflamada durante o mês, mas no dia seguinte que eu recebi esse golpe, essa questão nas costas, no dia seguinte, esse mesmo ministro de 2020, ele chegou para mim e falou assim: Caroline, não deixa de usar o seu manto. E ele foi e colocou o manto sobre mim de novo. E quando eu fui ver o manto, era um manto de cor ônix, que é um manto preto, né? Uhum. E falei, pronto, agora é um manto preto. Eu falei, pronto, agora que o pessoal vai falar para mim que, se dependendo de quem que eu falar, vai falar assim, pronto, ela vai, né? Uma pessoa com a vertente pro outro lado, porque tá muito fora da caixa já, né? É um manto dessa cor, imagina, podia ser azul, podia ser de cor tal, não, preto. Aí lá vou eu, né? Falei, Senhor, né? Recebi isso, mas eu vi os anjos, né? E como assim esse manto? Por que dessa cor, né? E eu lembro que eu fui revigorada. Quando foi colocado sobre mim, por mais que eu estava naquela condição, eu tive uma revigoração no mundo espiritual. Porque eu estava num ambiente, pensa bem, pastor, no ambiente que eu estou cuidando do meu pai, eu tive que fazer uma limpeza espiritual quando eu estava lá, limpeza territorial de DNA, né? Porque as coisas em volta, tinha muitas vendas, muitas influências, muitos, como que eu posso dizer, casas, né, que tem outras práticas em volta. Então, praticamente eu estava cercada, né? Mas eu sei que o Senhor me enviou para o propósito lá, né? Tô bem na esquina, né? Sozinha ali, né? Não tô sozinha, tô com o Senhor, né? Mas eu sabia que o Senhor me enviou para o propósito. No momento da minha fragilidade aconteceu isso. Então, opa! Aí eu recebi a capa, recebi de Deus um revigoramento, porque até anjos de cura eu recebi, né? Eles ministraram na minha vida trazendo cura. E ali eu me posicionei, né? Então, assim, passado isso, eu comecei a ter essas experiências também de recebimento de capas, né? Então, o que significa essa capa ônix? Que eu vim saber também com uma outra ministra, né? Que também ela é dimensional, profeta dimensional. Ela falou assim para mim que a capa, ela traz autoridade. E a capa, principalmente a ônix, ela é uma abertura no campo celestial que você tem de autoridade. Entendeu? Então tem lugares que eu vou, né, que eu sempre caminho com ela. Quando necessário, se for preciso, eu vou ter a capa, né? Vai ser colocada no espiritual, assim como a gente vê as armaduras, porque eu vejo as armaduras também. Já vi as armaduras, troca de armaduras, já vi a questão dessa capa. Então, eu não vi outra sobre mim. Eu só vi a ônix até então, até agora, mas é uma experiência que não tantos anos, é uma experiência até mesmo recente, 2024, né? Uhum. Já tinha, aí depois dessa eu tinha visto novamente a ônix, né? E assim, são coisas que o Senhor tem acrescentado, né?